Entrevista do dia. Oferecimento Mateli, prevenção e proteção contra incêndios, especializada na área de PPCI e venda de equipamentos. Você precisa adequar seu estabelecimento junto ao Corpo de Bombeiros? Procure a Mateli, Rua Tiradentes, número 379, no centro de Fez. Fone WhatsApp 51 996 66 6002. Manhã da terça-feira, hoje é dia 22 de julho, estamos recebendo aqui nos estúdios da Vale Feliz o diretor de ensino do CFC Petri de Feliz, Felipe Resmin, e nós vamos conversar a respeito de orientações antes de sair de férias, comportamento nas estradas, assuntos relacionados ao dia a dia do motorista. Então, se você é nosso ouvinte raiz, dá volume no rádio, porque sabe que o assunto vai ser bom. E lembrando que a nossa entrevista é gravada e publicada diariamente às 11 horas da manhã, por isso, se inscreva no canal do YouTube da Vale Feliz e ative as notificações. Felipe, muito bom dia, prazer em ter conosco nesta manhã. Bom dia, Serginho, Marcelinho, uma satisfação de novo estar aqui na Rádio Feliz, trazendo informações para os nossos ouvintes. Alegria pra gente também. Bom, Felipe, você é diretor de ensino do CFC Petri, certamente você tem contato com motoristas, com essas demandas todas de que o motorista precisa para andar em dia nas estradas. Agora a gente está chegando aí, está num período de férias, no recesso escolar, muitas famílias vão viajar também. O que é que a gente pode levar para o nosso motorista, para as pessoas que se utilizam do trânsito nesse período do ano? Perfeito. Serginho, antes de cumprir a lei, é importante adotar algumas atitudes defensivas. Direção ou pilotagem defensivas são fundamentais. Então, existem algumas atitudes, como o planejamento do percurso, a questão da utilização do cinto de segurança, que é fundamental. Não menos importante, o transporte de crianças, utilizando bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação compatível ali com a questão da idade, altura, estatura, né? Então isso é essencial, em especial o assento de elevação, que muitos motoristas vêm fazendo uma confusão, porque houve uma mudança na legislação. As crianças de 4 a 7 anos e meio precisam usar o assento de elevação. E se a criança tem de 7 anos e meio até 10 anos, não atingiu 1,45 de altura, ela continua usando o assento de elevação, ficou condicionado a essa questão da altura e muitos motoristas sendo autuados devido a isso. Infração gravíssima, vale constar. Além disso, é fundamental imprimir uma velocidade compatível com a segurança. Nem sempre a sinalização é a velocidade adequada para aquele momento. E um dos fatos que mais leva à suspensão da habilitação, que é aquela perda temporária, é o excesso de velocidade de 50%, além de 50%. Se a gente pegar por base uma velocidade de 60 km por hora, se o motorista passar a 90 num radar, num pardal, ele vai ter a sua habilitação suspensa por 2 meses e terá que fazer uma reciclagem, uma reeducação. Fora o risco de dirigir nesse período e ter a carteira cassada, porque a gente tem uma habilitação, mas se não cumprir a regra como ela é, a gente pode perder definitivamente, que é uma punição um pouco mais rigorosa, né? Não menos importante também é o ajuste do carro, né? Cuidar do estado dos pneus, calibragem, nível do óleo, aqueles cuidados básicos antes da gente viajar. Bom, a gente observa que o trânsito anda muito nervoso, né? As pessoas estão, eu não sei por que razão, né? Mas as pessoas têm um comportamento assim muito estressado no trânsito. Isso vem do tempo para cá, né, Felipe? Desde a pandemia do ano de 2020, a gente tem notado, né, essa mudança de comportamento e também uma ascensão, um aumento no número de sinistros e vítimas no trânsito. Existe já um levantamento pelo Observatório Nacional que isso pode estar relacionado ao uso do telefone celular. O celular, ele já é um vício, a gente pode considerar dessa forma, e as pessoas ficaram ainda mais conectadas ali na pandemia e não conseguem largar ele na hora de dirigir. Então é fundamental que a gente adote uma postura prudente em relação a isso, desligando o telefone ou deixando silencioso, um local que a gente não enxergue enquanto estiver
dirigindo, porque se forem flagrados, é uma infração gravíssima também. O valor da multa, 293,47. Por enquanto, há uma cogitação já de mudar a regra, equiparando algumas punições até ao álcool, à embriaguez, né, devido a essa questão do uso do celular. Está nos trazendo muita preocupação. Voltando aí para a questão de férias, né, questão de passeios, a gente tem muita gente na rua, o Sérgio fala o trânsito nervoso. Qual é a forma de conseguir fazer com que as pessoas debriem, que é uma palavra um pouco utilizada, mas vão com mais calma, vão para aproveitar o caminho, vão para usufruir, porque afinal de contas ela está de férias, né? Exato. E a corrida, comumente, a gente utiliza durante o dia de trabalho, mas quando está de férias a gente tem que ter um pouquinho mais calma, porque a gente tem que botar na cabeça do nosso condutor para que ele aproveite a ida. Eu acho que tudo se resume em educação, em conscientização, né? Tanto que o tema da Semana Nacional do Trânsito, o tema que a gente está desenvolvendo nas campanhas é desacelere, seu bem maior é a vida. Então, o desacelerar não está relacionado apenas ao sentido da velocidade. Nós devemos desacelerar, fazendo principalmente um planejamento. O que nos custa, às vezes, sair 5, 10 minutos antes, né? Planejar o nosso itinerário, né? E hoje, as ferramentas na internet nos ajudam nesse sentido. Te dão até uma perspectiva de tempo, né? Intensidade do trânsito. Então, eu acho que é fundamental esse planejamento, né? Para a gente conseguir dirigir de uma forma mais tranquila, mais humana, mais cidadã, né? Porque o trânsito, acima de tudo, é cidadania. Bom, Felipe, nós temos outros assuntos na nossa pauta desta manhã, que é a questão do exame toxicológico, né? Eu acho que é uma informação importante para as pessoas que precisam renovar esse exame. Perfeito. Nós estamos muito preocupados com os nossos motoristas, porque frequentemente eles vão até o CFC e recebem notícia e tem uma multa de R$ 1.467, quase R$ 1.500 para pagar, devido ao descumprimento do prazo do toxicológico periódico. Então, só para a gente recordar, um motorista hoje com uma idade inferior a 50 anos, dos 18 aos 49, ele pode receber até 10 anos de validade na habilitação. Quem decide é o médico, mas ele pode receber. Se ele tem a carteira C, D ou E, caminhão, ônibus ou carreta, dentro desse período de 10 anos, ele vai ter que realizar 4 exames toxicológicos a cada 2 anos e meio. Como ele vai saber essa validade? Através da carteira digital, ou se ele tiver dificuldade com tecnologia, indo até o CFC, a gente informa essa data para que ele tenha um controle. A mesma coisa é o motorista que já tem a partir ali dos 50 anos, né? 50 até 69. Ele recebe até 5 anos, então ele tem que fazer 2 exames a cada 2 anos e meio. Tá? E o motorista que tem a partir de 70 já não tem essa preocupação, porque ele renova o toxicológico junto com a carteira, porque ele só recebe até 3 anos, então a lei autoriza fazer junto com a renovação. Então, fundamental ter esse controle, buscar essa informação para evitar esse prejuízo, que é quase R$ 1.500. E assim, é uma multa automática, não precisa fiscalização. No dia que o motorista for no CFC fazer um serviço de habilitação, ele vai ficar sabendo desse prejuízo. Toma conhecimento ali que tem um valor para pagar. Exato. E ele não consegue fazer nenhum tipo de serviço de habilitação. Ele fica impedido. Não consegue adicionar a categoria, mudar, renovar a sua carteira. Ou ele paga, ou ele faz o serviço. É dos 18 aos 49 anos, precisa ter mais cuidado com isso, então, né? São 4 exames nesse período, né? Então a gente tem que estar bem atento, criar uma organização. A carteira renova 10 anos. Isso. E ao longo desses 10 anos ele precisa fazer 4 exames. A cada 2 anos e meio. Um alerta para as empresas também, transportadoras, que a gente está observando que muitas estão tendo essa notícia aí para os seus motoristas de multa de balcão. E se ele deixar passar e daqui a pouquinho ele está operando o seu veículo e tal, e tiver uma guarda atacando, né? A guarda faz o levantamento, consegue verificar. Perfeito, exatamente. Na fiscalização ocorre da mesma forma, inclusive fica a carteira suspensa, porque o exame está pendente, só vai sair essa suspensão no momento que ele fizer o laudo e der tudo ok, né? Daquele exame de drogas. E algum critério para facilitar a lembrança do condutor, para que ele possa despertar para fazer a renovação do exame toxicológico? O que a gente observa hoje é a questão de acompanhar mais o aplicativo, né? Eu acho que é a ferramenta que está mais acessível ao condutor. Existe também o site do Detran. Eles podem mudar o registro
registro da carteira e ter acesso a essas informações, mas não é tão habitual. Então, por mais que a gente não goste muito de tecnologia, tem pessoas que não gostam, de repente ter alguém auxiliar, né, nesse momento e ter acesso a essa informação. Ou a moda antiga, vai lá no CFC, a gente está com as portas abertas, a gente passa a informação, anota para o motorista para ele ter esse controle. CNH Social, ontem foi divulgada a lista, né? Você tem como saber que o CFC se vai ter muita gente da nossa região que está englobada, ou é praticamente somente o candidato que sabe? O candidato vai receber informação através do e-mail, né? Até nós recebemos ontem uma lista bem expressiva, mas não há ali a divisão por município. Bom princípio, né? Então a gente não tem ainda esse levantamento de quantos foram contemplados na cidade ou na região, né? Então o próprio candidato tem que fazer o acompanhamento. Muito bem, estamos chegando quase ao final da nossa entrevista. Felipe, estamos conversando com o diretor de ensino do CFC Petri, Felipe Resmin. Felipe, gostaria de deixar o microfone à disposição, caso você queira passar algumas orientações, algumas dicas, né, para o nosso motorista, condutor de veículos, né, para que mantenha um certo cuidado, né, no seu dia a dia, vamos dizer assim. Perfeito. Eu sempre gosto de destacar, né, que o trabalho do C, da autoescola, é um trabalho de cidadania. E cidadania significa seguir regras. O espaço público exige isso. E muitas vezes nós não conseguimos perder a nossa individualidade para ser enquadrado nessa generalidade da norma, né? Então a coletividade, ela está pedindo pelo esse cumprimento de regras e por essa segurança maior. O próprio veículo da autoescola às vezes passa por situações constrangedoras e nós estamos apenas cumprindo a regra, né? E aos olhos de alguns motoristas que hoje estão um pouco mais agressivos, né, isso atrapalha, né? Então acho que a gente tem que refletir um pouquinho, todo mundo está passível de erro, e o trânsito é coletividade e é satisfazer os nossos interesses, né? E aí as coisas vão ficar melhores. Muito boa entrevista nessa manhã com o diretor de ensino do CFC Petri, Felipe Resmin, sobre assuntos dos mais diversos, entre eles período de férias, estradas, comportamento dos motoristas nas rodovias, também renovação do exame toxicológico, uso do celular na direção, né? Então a gente ficou muito feliz aí com as informações que a gente pôde passar para o nosso ouvinte da Vale Feliz. Felipe, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho e sucesso aí nos projetos. Nós que agradecemos.